Olá, meus irmãos, sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal. Eu sou o pastor Rogério e nós estaremos fazendo a leitura da Bíblia Sagrada. Ler a palavra do Senhor é muito importante para o nosso crescimento espiritual. Quando nós lemos a Bíblia, nós nos aproximamos de Deus. Nosso intuito é estarmos próximos do Senhor para entender o propósito dele para a nossa vida e desta forma nós crescermos espiritualmente. Então nada melhor do que iniciarmos fazendo esta leitura a partir do livro de Gênesis, onde estaremos fazendo lendo esta palavra e entendendo a criação de todas as coisas. O livro de Gênesis faz parte do grupo dos livros que são conhecidos como Pentateuco. Dentro desta palavra hoje nós vamos conhecer a formação de todas as coisas através desse livro. Convido você a estar comigo aqui fazendo a leitura desta palavra, para junto nós estarmos conhecendo mais o querer de Deus, a criação de Deus e tudo quanto Deus tem feito em toda a história da Bíblia Sagrada. Vamos crescer juntos, vamos conhecer a palavra de Deus juntos e assim termos mais fluidez através da pregação da palavra do Senhor, porque o Espírito Santo ele faz você lembrar daquilo que você já leu, daquilo que você sabe, daquilo que você busca para conhecer através das Sagradas Escrituras. Então é muito importante nós fazermos sempre leituras da Bíblia Sagrada. Então prepare aí a sua Bíblia, vamos estar fazendo esta leitura hoje, para a glória do Senhor. Livro de Gênesis, capítulo 1, a partir do versículo 1. No princípio criou Deus o céu e a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e as trevas. Chamou Deus luz de dia, e as trevas de noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre as águas e águas. E fez, pois, Deus o firmamento, e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. Versículo 8. Chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. Disse Deus também: ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num só lugar, e apareça a porção seca, e assim fez. A porção seca chamou Deus terra, e a terra ajuntamento de águas, mares. E viu Deus que isso era bom. E disse, produz a terra relva, erva que dê semente, e árvores frutíferas que dêem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra, e assim se fez. A terra, pois, produziu relva, erva que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o terceiro dia. Disse Deus também: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estação, para dias e anos. Sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra. E assim se fez. Versículo 16. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. E colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governar o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o quarto dia. Houve tarde e amanhã o quarto dia, e disse Deus: povoem-se as águas de enxame de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes, que rastejam sobre
que rastejam, os quais povoam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: Sedes fecundos, multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã o quinto dia. Disse Deus: Produz a terra seres viventes, conforme as suas espécies, animais domésticos, répteis, animais selváticos, segundo a sua espécie, e assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, um homem, à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhe disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto, que dê semente. Isso vos será para mantimento. Versículo 30, e todos os animais da terra, e todas as aves dos céus, e todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento, e assim se fez. Viu Deus que tudo o que fizera, e eis que era muito bom, e houve tarde e manhã, e o sexto dia. Glória a Jesus. Então, aqui está o capítulo 1 do livro de Gênesis. Agora nós vamos estar fazendo a leitura do capítulo 2. Lembrando você, nosso propósito aqui é estarmos fazendo a leitura da Bíblia Sagrada, porque entendemos que quando lemos a Bíblia Sagrada, nós nos aproximamos de Deus. Esta leitura, por mais simples que ela pareça, faz com que nós venhamos entender o querer de Deus para a nossa vida. E nada melhor de você que está fazendo esta leitura, fazendo isso, você está se aproximando do Senhor. Existem dois meios de nós nos aproximarmos de Deus. O primeiro é através da oração. Então, é importante que quando você iniciar esta leitura da palavra do Senhor, faça primeiro uma oração. Eu já fiz a minha oração antes de estar fazendo esta leitura. E é importante que você faça isso. Sempre que você iniciar a leitura da Bíblia Sagrada, faça uma oração. Amém? Se você quer que sempre antes aqui de eu começar, eu faça a oração juntamente com você, deixe nos comentários, que eu vou estar vendo os comentários, e se for assim, se você achar melhor desta forma, nós estaremos também orando juntos, antes de nós estarmos iniciando a leitura da Bíblia Sagrada. Amém? Então, Gênesis capítulo 2, nós estaremos fazendo esta leitura agora. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus determinado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia, e toda a sua obra que tinha feito. Abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que tinha criado e como fizera. Esta é a Gênesis do céu e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta no campo, na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra. E também não havia homem para lavrar o solo. Versículo 6. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo.
Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda a sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, e que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontrava lá bidélio e pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, e é o que circunda a terra de Cuxi. O nome do terceiro é o Tigre, o que corre pelo oriente da Síria. E o quarto, o Eufrate. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria, e o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu o nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das costelas e fechou o lugar com carne. A costela que o Senhor Deus tomara ao homem transformou numa mulher e lhe trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado. Por isso deixa o homem o pai e a mãe e une-se à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um ao outro, e o homem e a sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Então aqui está o capítulo 2 do livro de Gênesis, capítulo muito importante para que nós possamos assim estar crescendo, né, e aprendendo aqui sobre a formação do homem e sobre a formação da mulher. Agora o capítulo 3, a palavra do Senhor vai dizer assim: mas a serpente, mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. E assim Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondendo-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis nem tocareis, nem para que não morrais. Então a serpente disse: é certo que não morrereis. Versículo 5. Porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se vos abrirão os vossos olhos, e como Deus sereis, conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. E abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si.
Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. Chamou o Senhor Deus o homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondendo: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesse? Então disse o homem: a mulher que me deste, esta esposa, ela me deu a árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e os seus descendentes. Te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo o sofrimento da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz ao filho. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Adão disse: visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenei não comesse, maldita é a terra por tua causa. Em fadiga obterás dela o seu sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és o pó, e o pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, porque a mulher, por ser mãe de todos os seres humanos, fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e a sua mulher e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim, para que não estenda sua mão e tome da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e a refulgir de uma espada, para que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Glória a Deus. Palavra poderosa essa. Nós fizemos aqui hoje a leitura do livro de Gênesis, do capítulo 1, capítulo 2 e o capítulo 3. Esses 3 capítulos hoje, para a glória do Senhor. Muito obrigado aqui pela sua companhia. Faça a sua marcação aí, como lido esses 3 capítulos hoje. Que Deus possa te abençoar poderosamente e que você possa ter um dia repleto da graça e da glória de Deus, em nome de Jesus. Fique com Deus e a paz do Senhor Jesus Cristo.